قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام, a história do profeta Ismael, que a paz esteja com ele. Antigamente, viveu um nobre profeta chamado Ismael, que a paz esteja com ele. Era o filho do profeta Ibrahim e sua mãe era Hajar. Ibrahim tinha 86 anos de idade quando nasceu Ismael. Este tinha muitos irmãos. O mais famoso deles era o profeta Isaac, que a paz esteja com ele. Quando Ismael começou a andar, Deus queria provar a fé de seu mensageiro Ibrahim. Ele teve um sonho no qual oferecia seu filho Ismael em sacrifício. Quando acordou, percebeu que era uma ordem divina. Chamou seu filho Ismael e disse: "Ó filho meu, sonhei que eu estava te oferecendo em sacrifício. O que você acha?" E qual foi a resposta de Ismael, vovô? Ismael respondeu: "Ó meu pai, faça o que te foi ordenado. Encontrar-me-ás, se Deus quiser, entre os perseverantes." Ahmed, para esse menino que escutou seu pai dizendo que ia oferecê-lo em sacrifício, pois era uma ordem divina e ele consentiu, nos mostra que os profetas, desde crianças, possuíam inteligência, sabedoria e inspiração divina que iluminavam suas mentes e seus corações. Ibrahim queria executar a ordem. Quando colocou Ismael no chão e aproximou a faca do pescoço dele para degolá-lo, Deus enviou um anjo com um grande cordeiro e ordenou: "Ibrahim, sacrifica o cordeiro no lugar de Ismael." Vovô, essa história mostra a grandeza da fé de Ibrahim e toda a sua obediência às ordens divinas. Além de mostrar também a paciência de Ismael e a sua obediência pelo pai. Excelente, Ahmed, excelente. Vamos continuar a história. Ibrahim viajou com sua esposa Hajar e seu filho Ismael até as montanhas de Farã que cercam Maca. Ele os deixou lá, com pouca água e comida. Hajar perguntou para seu marido: "Deus ordenou a você nos deixar nesse lugar vazio?" Ele respondeu que sim. Ela disse: "Então ele não esquecerá de nós." Hajar bebia água e amamentava seu filho. Quando a água acabou, eles sentiram sede. Ismael chorava muito por causa da fome e da sede. Hajar foi buscar ajuda. Ela estava num lugar chamado Assafa. Desceu e foi andando até outro lugar chamado Al-Marwa. Ela percorreu a distância 7 vezes até que apareceu um anjo enviado por Deus. Ele bateu com sua asa no chão e a água jorrou abundantemente. É a famosa água de Zanzã. Ela bebeu da água. Agora eu conheço a história da água de Zanzã. O que aconteceu depois disso? Ismael cresceu no meio dos árabes antigos que moravam naquela região. Ele era o primeiro homem a montar os cavalos e domá-los. Os cavalos eram selvagens e ainda não eram domesticados. Ismael foi enviado para as tribos daquela região para chamá-los a adorar ao Deus único e a deixarem a adoração das estátuas. Quando Hajar morreu, Ismael se casou com uma mulher da tribo Amalik. Um dia,
Ibrahim veio visitar sua família, foi até a casa de seu filho e bateu na porta. A esposa de Ismael saiu para atender e Ibrahim perguntou: "Cadê seu marido?" Ela respondeu: "Foi buscar o nosso sustento." Ibrahim perguntou: "Como estão as coisas por aqui?" A esposa respondeu: "Estamos passando necessidade." Ibrahim disse: "Avise seu marido quando voltar, para mudar a soleira da porta." Quando Ismael voltou, perguntou à sua esposa: "Alguém nos visitou?" Ela respondeu: "Sim." Ismael perguntou sobre o visitante. A esposa respondeu: "Não sei quem era." Ismael disse: "Descreva-o para mim." A esposa descreveu Ibrahim para seu marido e este disse: "Ele pediu alguma coisa?" A esposa respondeu: "Sim, o visitante pediu para trocar a soleira da nossa porta." Ismael disse: "Aquele homem era meu pai. Ele ordenou para que eu me divorcie de você. Pode ir para sua família." Ismael se casou com outra mulher. Num dia, Ibrahim voltou para saber notícias de seu filho. Ele bateu na porta e a esposa de Ismael perguntou: "Quem é?" Ibrahim perguntou: "Onde está seu marido?" A esposa respondeu que ele foi buscar o sustento da família. Ibrahim perguntou sobre a vida da família. A esposa respondeu: "Louvor a Deus, estamos bem." Ibrahim disse: "Quando seu marido voltar, diga a ele para guardar a soleira de sua porta." Quando Ismael voltou, perguntou à sua esposa: "Alguém nos visitou?" Ela respondeu: "Sim, e ele era um senhor muito velho." Ismael perguntou sobre o que o visitante queria. A esposa respondeu: "Ele queria saber sobre a nossa situação." Ismael perguntou: "Ele disse alguma coisa para você?" A esposa disse: "Sim, Ismael. O homem velho pediu para que você guardasse a soleira da sua porta." Ismael pediu, então, para sua esposa descrever o homem. A esposa descreveu Ibrahim para o seu marido, e ele soube que o visitante era seu pai Ibrahim. Ismael disse: "Era o meu pai, e ele pediu para que eu te preserve como esposa." Depois de um tempo, Ibrahim voltou mais uma vez e se encontrou com seu filho Ismael. Ele disse: "Oh, meu filho, Deus me ordenou para fazer algo." Ismael respondeu: "Execute a ordem divina." Ibrahim perguntou: "Você me ajudaria?" Ismael respondeu que sim. Ibrahim disse: "Deus me ordenou para construir uma casa para ele neste lugar." Ele apontou para um lugar alto. Ibrahim e Ismael começaram a construir a Arcaaba. Ismael trazia as pedras e Ibrahim construía até que o edifício ficou alto. Depois, Ibrahim trouxe a pedra negra e a colocou na Arcaaba e terminaram a obra dizendo: "Ó Senhor nosso, aceita de nós, pois tu és oniovinte sapientíssimo." Então, quer dizer que foram Ibrahim e Ismael que construíram a Caaba, vovô? Essas são informações muito interessantes e também importantes. Sim, Ahmed, sim. Ismael tinha 12 filhos homens. Ele foi enterrado no Egito, perto de sua mãe, Hajar.